Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Contem aí para mim, vocês passaram pelo susto? Passaram? Que susto, Bernardo? Olha, era 1h37 da manhã, estava eu dormindo, o mozinho dormindo, né? Dali a pouco, eu olho assim, o que é isso? Meu celular está fazendo barulho. Logo em seguida, o celular de um mozinho começou a fazer barulho. Eu olho, Defesa Civil, alerta extremo, 2 pontos. Misantropia 4, né? Quem conhece sabe que isso é uma coisa que a gente faz, o 4 vale A, né? Misantropia. Aí eu olhei na mesma hora e falei assim: pelo amor de Deus, invadiram o sistema da defesa civil, né? Esse povo não tem o que fazer, né? Mas eu achei interessante a palavra que colocaram, porque fizeram alerta extremo, né, que é o pior alerta que existe, e puseram a palavra misantropia. E sabe, é muito gozado, porque, de certa forma, a reflexão de hoje tem a ver com isso. Eu não sei se eu tinha pensado isso antes desse alerta, ou se esse alerta me levou a pensar nisso. Provavelmente eu já tinha preparado a minha homilia, né? Ela já estava pronta na minha cabeça, não tinha escrito ainda, né? Oi, Heloísa. Boa noite, paz e bem. Sabe, eu não tinha escrito ainda, mas quando eu vi aquela palavra horrorosa, misantropia, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar sábado de noite. Bernardo, o que é misantropia? Misantropia, ela é a palavra que quer dizer, vamos dizer assim, desprezo, asco, nojo pelo gênero humano. É aquilo que você leva a uma aversão profunda, né? A um sentimento que a humanidade não vale nada, né? E eu até entendo que algumas pessoas tenham esse sentimento. Mas isso não é uma melancolia, isso não é uma sensação qualquer. Misantropia é algo muito ruim. Misantropia é um desprezo profundo pelo gênero humano. É nojo mesmo. É dizer que o gênero humano não vale. E, de certa forma, a gente vai tocar nisso na nossa reflexão de hoje. É interessante como a palavra de Deus é tão atual, mas tão atual, que um texto escrito há séculos atrás, há milênios atrás, é resposta para uma questão hoje. E eu ainda digo mais: a maior parte das pessoas que leu esse evangelho hoje de tarde, a maior parte das pessoas que lerem esse evangelho amanhã, não farão a reflexão com essa visão que eu vou colocar. Mas isso não quer dizer que a pregação dos outros esteja errada ou não tenha valor.
Apenas a minha pregação tem essa característica. A palavra de Deus, para mim, ela é viva, ela incide na história, ela é presente no mundo. E, portanto, a gente acaba falando dela. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, eu também me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Esse texto belíssimo do Evangelho de Mateus é normalmente arranhado. As pessoas ficam na superfície dele. Eu diria até que... E eu falei isso hoje cedo com você, né, mozinho? Uhum. Que as pessoas fazem uma interpretação muito simples dele, porque, na verdade, elas não querem colocar o contexto histórico onde o Evangelho de Mateus foi escrito. O Evangelho de Mateus, como nós conhecemos hoje, ele foi escrito em torno do ano 80, depois que Roma havia destruído Jerusalém. Então, a comunidade, né, os cristãos, aqueles que seguiam a seita do caminho, como os judeus nos chamavam, os cristãos, que eram judeus partidários de Cristo, como os gregos nos chamavam, passavam uma situação terrível. E a comunidade de Mateus devia sofrer muito, porque eles estavam na Palestina, que era uma colônia invadida, era uma colônia do Império Romano que havia sido invadida, a principal cidade havia sido tomada, o templo, que era referência da religião judaica, e que para muitos dos cristãos ainda era muito importante, havia sido destruído. Os romanos perseguiam os cristãos. Alguns grupos de judeus, nem todos, perseguiam os cristãos. Se bobear, alguns grupos de gregos também perseguiam os cristãos. Então, o povo cristão estava apanhando de tudo quanto é lado. E sabe,
Devia ser um momento muito angustiante. Mas isso não é novo para o povo de Deus. Se você for aqui, na primeira leitura, né, a profecia de Jeremias, o profeta Jeremias, ele está dizendo exatamente: ouvi injúrias de tanto homem, vi espalhando medo ao seu redor. Todos os meus amigos observam as minhas falhas. Querem me pegar no engano para me desforrar dele. Sabe, o profeta Jeremias era perseguido também. O profeta Elias foi perseguido. O profeta Amós, Miqueias, todos foram perseguidos. O resto de Israel foi abandonado para morrer. Sabe, na história da Bíblia, é a história de comunidades de fé fracas, frágeis, pequenas, todas excluídas, marginalizadas, todas em risco e perseguidas. E todas comprometidas com um plano de salvação. Todas querendo anunciar o reino e denunciar o erro. Não é à toa que aqui no Salmo você ouve que Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. E aqui é que eu acho que a gente tem que entender. Não tenhais medo. Não é que a vida é linda, maravilhosa. Jesus e seus discípulos não andavam pelos campos alegrinhos. Oba, vamos fazer um piquenique hoje. Ei, que bom! Eu quero andar pelos prados e campinas. Não! Eles estavam ali porque eles eram perseguidos. Bernardo, mas a invasão romana só ocorreu em 70, Jesus viveu em 30. Mas já havia opressão romana. Já havia legiões, centuriões, legionários e pubis e outros militares romanos, espiãos romanos prontos para intervir. Quando Jesus vira, se alguém te obriga a andar 1 quilômetro com ele, anda 2. É porque se um oficial, se um soldado romano te encontrasse no caminho, ele poderia dar todas as coisas que ele carregava para você e você ia ter que arrastar aquilo por 1 quilômetro. E se você se negasse, ele podia te bater ou até te prender, te bater ou até te matar. Jesus não fala as coisas à toa. Ele não fala: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resisti ao homem malvado à toa. Ele sabia que a sua comunidade era perseguida. Ele sabia que a sua comunidade estava sofrendo. Mas ele sabia que era necessário trazer uma novidade, afirmar à humanidade que o reino de Deus está próximo. Era preciso anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nunca separou o reino de Deus da justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus é dar a cada um o que lhe é devido, o que cada um necessita. Quem são esses
que anunciam o reino de Deus e sua justiça e denunciam os males do mundo. São os profetas. A igreja criada por Jesus é uma igreja de profecia. A igreja criada de Jesus é uma igreja que louva a Deus com o maior ardor possível, mas tem os pés na terra. Incide sobre a terra e denuncia tudo que é errado na terra. Nós que seguimos a Jesus, vivemos uma fé encarnada, porque o nosso Deus se encarnou. O nosso Deus não é uma figura abstrata, não é um pensamento, não é um ser sem forma. Ele é um ser humano. Ele é Deus, sim, que existe antes de todo o tempo e de toda a criação, e existirá quando todo o tempo e toda a criação acabar. Mas ele é também um ser humano, nascido de mulher, que viveu entre nós, sofreu conosco, morreu e ressuscitou. Portanto, a nossa fé é encarnada, a nossa fé não é uma coisa distante. Por isso que Paulo escreve claramente, né? Por um homem a morte entrou no mundo. Por outro homem a vida entrou no mundo. E aqui é muito interessante porque por um homem com sede de poder, que rompe a comunhão com Deus, tomado pela ganância, tomado pela necessidade de ter, entra o pecado e a morte. Mas por um outro homem que abre mão de todo o poder, que não é tomado pela ganância, que prega a paz, prega a justiça, até porque a paz é fruto da justiça. Não é? A vida vem ao mundo. E vamos entender, e Paulo deixa isso muito claro. A graça dada por Jesus é maior do que a queda de Adão. Porque é verdade que a queda de Adão contamina toda a criação. Mas é a queda de um homem. A salvação que Jesus traz não é propriamente resultado de sua morte. Engana-se aquele que pensa que Deus queria a morte do seu filho para nos salvar. Deus queria que nós abraçássemos o plano de salvação. A salvação da humanidade é dom gratuito, dado por Deus, no dia que fomos criados, porque fomos criados à sua imagem e segundo a sua semelhança. Bernardo, então, você está dizendo que esse não tenhais medo dos homens. Esses que vos perseguem, esses que querem armar armadilhas contra vocês, estes que querem humilhá-los, estes que querem difamá-los, estes que vão buscar frases soltas na Bíblia, nos pensamentos, para dizer que você é errado, impuro, que você distorce, que você faz isso ou aquilo. Não tenhas medo deles. Não tenhas medo dos que te armam ciladas. Não tenhas medo. Sabe, aqui é muito mais que isso. O que ouvistes
Na escuridão dizei a luz do dia. O reino dos céus está próximo. Aquilo que foi dito aos seus discípulos por Jesus passa a ser anunciado ao mundo inteiro. E destruir e ocupar Jerusalém e destruir o templo não mudou nada. Por quê? Porque o povo de Deus saiu. Filipe foi para Samaria e começou a converter a Samaria. Maria Madalena foi para o Egito levando a palavra de Deus. Ali onde o povo outrora fora escravo, cativo. Mas Deus ouve a prece, ouve o clamor dos cativos e manda a apóstola dos apóstolos para levar a boa nova da paz, da justiça e da libertação. Tomé, aquele que é considerado incrédulo, atravessa mares e vai para a Índia levar a palavra do Senhor. Tiago avança em direção à Europa, anunciando a luz do dia, aquilo que outrora havia estado no escuro. O reino dos céus está próximo. Aquilo que foi escutado aos pés do ouvido, proclamai sobre os telhados. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça. O ser humano é digno. Deus ama a todas as pessoas. Em sua igreja há lugar para qualquer pessoa que chegar, para todos, todos e todos, bradou Francisco na última jornada mundial dos jovens que ele participou. Sigamos juntos. Gritam hoje nos telhados que estamos diante de uma crise climática, que é também uma crise humanitária e econômica causada pela ganância de poucos. Que o direito de ser é superior ao direito de ter, que toda a propriedade privada está submetida à vida, que o ser humano vale mais que o lucro. Sim, sim. E aqui eu vou falar sobre esse alerta que assustou tantos. Nós não estamos desesperados, nós não desprezamos o gênero humano, não somos doidos inconsequentes, não somos polianas bobinhas que acham que tudo está bem. Sabemos que há problemas, há dificuldades, há desafios, mas nós não temos medos de enfrentá-los. Nós somos o povo que espera, além de toda a esperança. Nós somos homens e mulheres teimosos, transgressores, que vão além, que irão subverter as ordens, avançar, propondo um mundo novo. Não tem até uma música, amor, que a gente canta? Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu creio na luz do mundo. Não. Mas essa música, procurem depois. Nós não aceitamos isso. É da semana da ressurreição. É da semana da ressurreição, da Páscoa. É. Nós não somos misantropos, nós não desprezamos o gênero humano, nós denunciamos aqueles que são misantropos. Nós dizemos que aqueles que são misantropos estão tomados pelo pecado de Adão. E nós iremos superar isso. O alerta extremo que o hacker pôs como piada não me desespera. É para isso que Jesus me disse: Bernardo, não tenhas medo.
Não tenhais medo dos governos que pregam a guerra, que gastam trilhões em armas de destruição e morte, em vez de gastar esses mesmos trilhões em comida, casa, escola, hospital, teatro, cinema, música. A vida é bela. A vida é cultura, é educação, é lazer, é estudo, é saúde, é transporte digno, é tempo de viver com a família. Sim, há pessoas que nos querem derrotados, destruídos, escravizados, cativos. Sim, existe isso. Sim, existe forças dominantes no mundo hoje que se colocam contra nós. Mas nós somos o povo da esperança. E continuamos gritando em voz alta, no alto dos telhados, que hoje tem novas configurações. Nós continuamos a gritar: o reino dos céus está próximo. Convertei-vos e tenhais a vida eterna. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Protejam a vida, promovam a dignidade humana, acolham os excluídos, incluam os marginalizados. Criem uma nova sociedade baseada na fraternidade, na amizade social e no diálogo amoroso. Vamos restaurar o nosso convívio com a Mãe Terra e com a Irmã Água. Saibamos usar o Irmão Fogo com esperteza para o bem comum de todos. Sim, vai ser dura a caminhada, mas não tenhais medo. Não estamos sozinhos. Jesus anda ao nosso lado. E nós, que aqui e agora, com coragem, testemunhamos Jesus ao mundo, no dia que nos encontrarmos com o Pai, não temeremos o nosso julgamento. Porque o Pai é um juiz amoroso e justo. O nosso advogado é o Espírito Santo. E a testemunha que se levantará para nós é o próprio Jesus. Com essa trinca, eu tenho certeza que pode demorar, que vai ser difícil, mas nós vamos chegar na terra sem males. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Né, Luísa, espero que você tenha gostado. Mozinho, eu não vou perguntar porque ela é suspeita. Os outras pessoas que no futuro ouvirem essa live, espero que tenham gostado, que tenha valido a pena. E vamos adiante. Vamos firme. Amanhã não tem live, amanhã inclusive vai ser um dia bastante cheio, porque eu tenho celebração da palavra, batismo, e se tudo correr bem eu vou à missa. Então, já viu, né? Vai ser o dia. Mas tá bom. Segunda-feira tem live, tá? Então eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero e Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.